Oi, voltei. Vamos lá. Agora nós vamos ver as capitanias hereditárias, tá bom? Vamos lá. Colonizar essas terras não era fácil. Então o rei de Portugal começou a ter muitos problemas para colonizar. Era difícil colonizar essas terras todas. Se você olhar o mapa do Brasil hoje, o mapa do Brasil nessa época do Tratado de Tordesilhas e o de Portugal, na mesma época, a extensão territorial do Brasil era maior do que a de Portugal. Então, como colonizar terras onde eram maiores que as suas próprias terras? Então, conforme nós vimos também em geografia, fica mais fácil administrar um local por partes, né? Tem a nossa rua, tem a nossa cidade, o município, o estado, o país, o território, enfim. E isso vai sendo feito por partes. Então o rei de Portugal decidiu dividir em pequenas partes o território brasileiro, que ia do litoral até aonde tinha o tratado, a linha do Tratado de Tordesilhas. Ele começou a chamar esses lotes, ele dividiu em 15 lotes, ele começou a chamar esses lotes de capitanias hereditárias, porque essas capitanias passavam de pai para filho, tá? Então, vamos supor, quem ele chamou essas pessoas para tomar conta dessas terras? Pessoas da corte, pessoas que tinham dinheiro, que tinham condições. E aí essas pessoas tinham direitos e deveres. Eles tinham direito de usar essas terras do jeito que eles queriam. Eles podiam levar mais gente para dividir e tal. Mas eles tinham os direitos, os deveres também. Eles tinham que pagar impostos, ele tinha que seguir as leis determinadas pelo rei de Portugal. Tudo que era produzido, ele tinha que pagar ao rei. Se ele encontrasse minério como ouro, cobre, pedras preciosas, semipreciosas, ele tinha que dar 20% de tudo que ele encontrou ao rei de Portugal, à coroa portuguesa. Tinha que pagar um imposto de tudo que era produzido. Bom, então o rei dividiu em 15 lotes, que chamou de capitanias hereditárias, tá? E foram dados a essas pessoas que tinham dinheiro para investir lá. Essas pessoas eram chamadas de donatários, tá? Esses donatários, eles recebiam as terras, mas eles não eram donos efetivamente das terras, porque eles não podiam vender. Eles não podiam vender. Essas terras passavam de pai para filho. Então, vamos dar um exemplo. Ana Liz. Ana Liz era uma donatária. Ela ganhou do rei de Portugal terras aqui no Brasil, que iam do litoral até o Tratado de Tordesilhas. Ela podia... ela podia levar outras pessoas para cuidar da terra. Então, o que ela fez? Ela chamou pessoas, ela chamou a Julie, ela chamou a Bruna, ela chamou o Breno e chamou Juliana. Aí falou para eles assim, olha, vocês vão para lá, vão comigo, eu vou dar um pedaço de terra para vocês e vocês vão plantar, vão criar animais, vão produzir, vocês vão desenvolver essas terras para mim. Então, essas terras que ela deu para Julie, para o Breno, para Juju e para a Bruna, eles receberam sesmarias, o nome dessas terras que foi dado a essas pessoas que a Ana Liz dividiu, eram as sesmarias. O que esses donos das sesmarias faziam? Ele dava a essas pessoas para que eles cultivassem. Eles podiam cultivar, eles podiam escravizar indígenas para trabalhar nas terras para eles. Eles exerciam leis ali dentro, mas eles tinham que desenvolver aquela terra, eles tinham que produzir.
Então, tudo que eles produziam, eles pagavam uma taxa, ou em mercadoria ou em dinheiro, para o donatário. O donatário, por sua vez, pagava impostos ao rei. Então, vamos supor que o Breno plantou milho, aí deu 50 sacas de milho. Aí a Annalise, como donatária, estipulava, olha, se você plantou 50 sacos de milho, eu quero 6 sacos de milho. A Bruna plantou batatas. Deu 150 sacos de batatas. Aí a Annalise ficava com 15 sacos de batatas. A Julie criou gado leiteiro e deu 300 litros de leite. A Annalise ficava com 40 litros de leite. E a Juju criou galinha e deu 25 dúzias de ovos. A Annalise ficava com 5. E esse era assim que se desenvolveu a terra, tá? Então, os donatários tinham o direito de usar a terra e de fazer da terra o que ele quisesse, dividir em sesmarias e tal, cobrava os impostos, cobrava taxas, ou em mercadorias ou em dinheiro, mas ele também tinha que pagar imposto à coroa portuguesa. Se Annalise descobrisse em suas terras ouro, pedra preciosa, semipreciosa, qualquer mineral precioso, ele tinha que pagar um imposto independente de tudo que ele produziu, ele pagava um imposto de 20% em cima desses metais que ele encontrou. Uma outra coisa que era muito importante, que não podia acontecer em hipótese alguma, era os donos das sesmarias, no caso a Bruna, o Breno, a Julie e a Juju, eles não poderiam vender nada, absolutamente nada, nem os donatários, para outra nação, outro reino. Tudo que era produzido era vendido ao rei de Portugal, a coroa portuguesa. Se uma dessas sesmarias desse, ou dessas capitanias fizesse algum negócio, alguma venda com outra coroa, França, Espanha, Inglaterra, Holanda, qualquer outra, ele perderia o direito da terra. O rei mandava tirar todo mundo de lá sem nada. E embora acabou e não tinha direito a nada. Nem o que gastou lá dentro dessas terras, nada. Então, não podia, era extremamente proibido. Por quê? Porque Portugal queria ganhar dinheiro em cima dessas terras. Então, se eu dei terra para você trabalhar, eu sou rei de Portugal, eu dei terra para a Annalise trabalhar para ela me pagar imposto, para ela me pagar as mercadorias, a Annalise vai e vende para outro? Então, isso era uma das regras principais que não podia acontecer em hipótese alguma, tá bom? Então, isso eram as capitanias hereditárias. O rei de Portugal dividiu, deu para quem ele achava que tinha que dar. Essa pessoa desenvolveu, levou ferramentas, sementes, animais, pessoas, dividiu em sesmarias, fez as pessoas das sesmarias trabalharem para ela, desenvolverem e tal, não sei o quê, pagavam e ainda pagava para o rei. Só que isso foi muito difícil porque as pessoas não queriam ir para lá. As pessoas não iam para lá. Então, algumas dessas pessoas eram os degradados, eram pessoas excluídas da sociedade, eram presos que estavam presos por roubo, por baderna, por bebedeira, alguma coisa assim, agressão, estavam presos, e essas pessoas que estavam sendo levadas para o Brasil para colonizar, para desenvolver essas capitanias. Então elas começaram a dar errado. As pessoas começaram a voltar para Portugal, deixar tudo para lá, e essas terras ficaram abandonadas. Começaram a ficar abandonadas. Só houve 2 capitanias que prosperaram muito. Foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, onde hoje é a cidade de São Vicente, São Paulo.
Elas prosperaram por quê? Porque o dono dessas capitanias, eles trouxeram mudas de cana-de-açúcar. E o clima e o solo favoreceram muito o desenvolvimento da cana-de-açúcar. A qualidade da cana-de-açúcar aqui no Brasil, nessas terras brasileiras, foi assim de uma qualidade extraordinária. Melhor do que da origem dela na Índia. Então, essa cana-de-açúcar prosperou porque foram construídas fazendas nessas áreas, onde tinham os engenhos, que nós vamos ver mais à frente, os engenhos de açúcar, e produziam açúcar que vendia para o reino de Portugal, que vendia o açúcar caríssimo. Então, ele comprava o açúcar aqui, vamos supor, a 10 o saco do açúcar e vendia lá a R$10 o pouquinho de açúcar. Então, num saco de açúcar tinha um monte de pouquinho, então ele ganhava muito dinheiro com isso. Então, foram somente essas duas capitanias, a de São Vicente e a de Pernambuco, que prosperaram por causa da produção de cana-de-açúcar, que favoreceu aqui o clima quente e a terra, o solo úmido, a gente tem num poema de Camões e na carta de Pero Vaz de Caminha, que fala assim, nessa terra em se plantando tudo dá, né? Você põe uma sementinha que hoje daqui a pouco está brotando, né? Então são terras que produzem bem, são terras férteis, e essas terras produziam um açúcar de extrema qualidade, tá? Lembrem-se que essa colonização não foi fácil, foi difícil. A ideia do rei de Portugal, das capitanias hereditárias, era até uma ideia interessante, mas foi muito difícil, porque nem todo donatário conseguiu escravizar os índios, que eles eram guerreiros, eles não se deixavam escravizar. Foi permitido, então, a vinda de escravos, de negros, para que eles pudessem trabalhar nas terras, nas fazendas, mas mesmo assim o custo era muito alto e os donatários não conseguiram prosperar como a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Tá bom? Façam atividade da página 341, a questão 1, a resposta à questão A e B, façam no caderno, cabeçalho, semas, data, professora, disciplina, atividade do livro de História, página 341. 1. Aí vocês vão copiar as perguntas e responder. Não, aqui vocês podem responder aqui. A número 2, não, aqui podem responder aqui, não precisa copiar no caderno não, tá? A número 2, que eu quero um vídeo, igual vocês fizeram semana passada, que a pergunta é: quais foram os fatores que motivaram a colonização do Brasil? Vocês vão explicar oralmente os fatores que motivaram o rei de Portugal a colonizar o Brasil. Por que o rei de Portugal decidiu colonizar o Brasil? O que foi que ele achou? Qual era a ideia dele? Qual foi a decisão? Por que ele tomou essa decisão? Vocês têm os vídeos, vocês têm a minha aula e o livro explicando direitinho isso, tá bom? Crianças, espero que vocês tenham entendido. A aula ficou hoje em 3 vídeos, porque é um conteúdo que precisa ser bem explicadinho, não só lido, mas também explicadinho. Dúvidas? Entre em contato comigo. Mensagem escrita, mensagem de áudio, chamada de vídeo, vocês podem me ligar. De 1h da tarde até às 6 eu estou aqui aguardando vocês tirarem dúvidas comigo, ok? E também falar comigo, porque eu também estou morrendo de saudade de vocês, tá legal? Um beijo. Dê uma pesquisada e me digam quarta-feira, porque amanhã é feriado. Por que amanhã é feriado? Tim-tom, tim-tom. Por que amanhã é feriado? Alguém sabe? Pesquisem. E o que aconteceu para amanhã ser feriado? Beijos!